Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 14 de setembro. O Supremo Tribunal Federal manda para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro o processo da Lava Jato contra o ex-deputado Eduardo Cunha. A segunda turma da Corte entendeu que o ex-juiz Sérgio Moro era incompetente para julgar o ex-presidente da Câmara, acusado de receber propina em compra de campo de petróleo na África. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Primeira turma do STF derruba a decisão que anulou condenação de médicos por envolvimento em retirada ilegal de órgãos de menino. Ministro Gilmar Mendes dá 5 dias para que o governo esclareça o orçamento para o censo em 2022. Superior Tribunal de Justiça encaminha ao Supremo recurso do presidente Jair Bolsonaro contra a indenização por falas consideradas homofóbicas. O ministro Gilmar Mendes intimou o governo federal a prestar esclarecimentos sobre o orçamento destinado à realização do censo demográfico em 2022. A determinação vem após o governo do Maranhão alegar que a União estaria descumprindo decisão do plenário do Supremo, que determinou que fossem adotadas todas as medidas necessárias para que a pesquisa seja feita no próximo ano. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, no último dia 31, o IBGE comunicou que o projeto de lei orçamentária anual de 2022, apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional, não disponibiliza os recursos necessários para o estudo. Segundo o documento, faltariam quase 300 milhões de reais em relação ao orçamento prévio para a realização do censo demográfico no próximo ano. A União tem 5 dias para se manifestar a respeito. Uma cidadã cadastrada no programa Bolsa Família garantiu na Justiça a indenização por danos morais. Ela teve o benefício suspenso porque uma terceira pessoa abriu uma microempresa individual no CPF dela. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas a quinta turma manteve a sentença e determinou o pagamento à cidadã. Os magistrados destacaram que a mulher estava desempregada e, ao ter o benefício suspenso, ficou bastante abalada. Além disso, a União deveria ter o cuidado de verificar a documentação após a pessoa realizar o cadastro online para abrir uma microempresa individual. A microempresa individual foi aberta em São José do Rio Preto, em São Paulo, e a cidadã, vítima da fraude, mora em uma cidade do estado de Rondônia. O CPF dela ficou vinculado à empresa e o fato gerou a suspensão do benefício no programa Bolsa Família. Inconformada, ela entrou com uma ação na Justiça. Já em primeira instância, garantiu o direito à indenização por danos morais e materiais. O ministro Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal recurso do presidente Jair Bolsonaro contra a indenização por falas consideradas homofóbicas. O julgamento do processo estava previsto para ocorrer hoje no STJ, mas o relator determinou a remessa do caso ao Supremo por entender que envolve questões constitucionais. Bolsonaro foi condenado a pagar R$150 mil em indenizações por danos coletivos por falas ditas em 2011 ao programa CQC. Na ocasião, o então deputado federal respondeu que não correria o risco de ter um filho homossexual, porque os filhos dele tiveram boa educação. E a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a indenização para pais de jovem morto em acidente de trânsito. O colegiado confirmou o acórdão que estabeleceu indenização por danos materiais e morais no valor de R$400 mil para os pais de um jovem que morreu depois de bater em um bloco de concreto enquanto dirigia por uma avenida que estava em obras. Na ação contra o município de Manaus e a construtora responsável pela obra, os pais da vítima alegaram que o acidente ocorreu por falta de sinalização e de iluminação na rua, que teve o traçado modificado por conta das obras poucas horas antes da batida. O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a condenação da primeira instância, mas excluiu a obrigação de pagamento de pensão mensal vitalícia e reduziu a indenização por danos morais de R$2 milhões para R$400 mil. Em recurso especial ao STJ, os pais do jovem pediram aumento no valor da indenização e o direito de reparação de forma individualizada e não em favor do núcleo familiar. Os réus também recorreram. A construtora alegou cerceamento de defesa e o município sustentou ser apenas contratante do serviço realizado pela empreiteira.
No julgamento, a segunda turma acompanhou o voto do relator, ministro Francisco Falcão, e negou o provimento ao recurso especial da família da vítima por entender que as razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça. Também foi negado o provimento ao recurso do município, porque o colegiado entendeu que a condenação imposta se baseou na falta de cumprimento do dever de fiscalização das vias municipais. E o recurso apresentado pela construtora não foi conhecido pela turma, aplicando a súmula 7 do STJ, que proíbe o reexame de provas. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral traz mais informações direto do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Hoje, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem julgar um recurso de Luiz Fernando Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio por abuso de poder político e econômico e também declarado inelegível. Segundo o TRE, Pezão concedeu benefícios financeiros a empresas como contrapartida a doações posteriores para a campanha dele em 2014. Lembrando, William, que naquela época as doações eleitorais de pessoas jurídicas eram permitidas. O relator desse processo aqui no TSE é o ministro Luiz Felipe Salomão. William. Obrigado pelas informações, Henrique. Fim de contrato temporário impede que a auxiliar administrativa tenha estabilidade destinada a gestantes. A decisão da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A auxiliar foi contratada por uma microempresa de recursos humanos para prestar serviços em uma empresa de saneamento ambiental e concessões. O contrato tinha prazo determinado de 9 meses e teve início em janeiro de 2018. Em setembro do mesmo ano, a mulher descobriu que estava grávida e informou a situação às duas empresas, mas foi dispensada no mês seguinte. Na justiça, a profissional alegou que a dispensa foi ilegal. Ela citou o artigo 10, inciso 2, do ato das disposições constitucionais transitórias, que garante a estabilidade no emprego da trabalhadora desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, manteve a decisão de 1º grau que havia determinado a reintegração da empregada e o pagamento das parcelas devidas desde a dispensa. Segundo o TRT, a norma não faz nenhuma restrição quanto à modalidade do contrato de trabalho, alcançando também os temporários. A empresa, então, recorreu ao TST. O relator na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, explicou que o pleno do TST fixou a tese jurídica de que a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante é inaplicável ao regime de trabalho temporário. Segundo o ministro, o dispositivo do ato se refere somente às dispensas arbitrárias ou sem justa causa, que não ocorrem quando o contrato por prazo determinado se encerra por causa do tempo. O relator citou ainda o item 3 da súmula 244 do TST, que garante à empregada contratos por tempo determinado. No entanto, observou que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de repercussão geral de que a incidência dessa estabilidade somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Todos os ministros seguiram o voto do relator e a mulher não teve direito à estabilidade no emprego. E veja a seguir, os julgamentos nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundada em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o uso de nome afetivo antes da conclusão da adoção requer prova científica de benefícios para a criança. O nome afetivo é aquele dado ao adotando que se encontra sob guarda provisória por meio de tutela antecipatória antes do julgamento do mérito da ação de adoção. Ele pode ser utilizado apenas em relações sociais, como em instituições escolares e de saúde. É normal no Brasil, por uma cultura, a mudança de sobrenome. Porque quando eu sou colocada numa família, eu vou integrar aquele corpo.
corpo. Então, como eu vou integrar aquele corpo, é natural que eu traga o nome daquela família, que a gente chama de sobrenome. Já o prenome, ele só é mudado quando isso traz benefícios para a criança. Não é só porque eu sonho ter um filho com o nome de João, que eu recebo um sujeito de direitos que chama Manuel e que eu posso mudar para João. É importante que isso seja trabalhado tanto pelos adotantes quanto pelo adotando. Tanto que se ele for um sujeito de direitos já na adolescência, maior de 12 anos, ele terá que consentir. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros, por maioria, acolheram um recurso do Ministério Público de Minas Gerais para reestabelecer decisão que não admitiu a utilização do nome afetivo pleiteada pelos adotantes antes da sentença de mérito na ação de adoção. No caso analisado, um casal que tem a guarda provisória de uma criança de 3 anos requereu no curso da ação de adoção autorização para usar o nome afetivo nas relações sociais sem alteração imediata do registro civil. No acórdão que reformou a sentença e concedeu a tutela provisória, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou provável o direito à adoção, porque todos os trâmites legais estariam sendo cumpridos. Inclusive, o Ministério Público já havia proposto a ação de destituição do poder familiar contra a mãe biológica, que nem sequer apresentou contestação. De acordo com a ministra Nancy Andrighi, cujo voto prevaleceu no julgamento, para que se admita essa modificação do nome do adotando, é necessário ter cautela e principalmente apoio técnico e científico. Nancy Andrighi também apontou jurisprudência do STJ, segundo a qual, no momento da antecipação da tutela, compete ao magistrado demonstrar por quais provas chegou à conclusão de que muito provavelmente são válidas tanto a versão dos fatos apresentada pelo autor quanto a consequência jurídica pretendida. E, nesse caso, a ministra afirmou que o acórdão do TJ de Minas não demonstrou a existência de efetivo benefício à criança. Em decisão inédita no colegiado, os ministros entenderam que a concessão de tutela antecipatória para permitir o uso do nome afetivo por crianças sob a guarda provisória de adotantes exige a realização de estudo psicossocial para avaliar se o novo nome trará ao menor um benefício efetivo que seja superior ao eventual prejuízo decorrente do insucesso da adoção. Em ações movidas pela Advocacia Geral da União, a Justiça Federal condenou 3 empresas a ressarcirem o INSS em mais de R$1 milhão. Os casos envolvem indenizações por acidente de trabalho. A AGU ajuizou 2 ações regressivas acidentárias e demonstrou que houve negligência das empregadoras à observância das normas de segurança de trabalho, e isso provocou acidentes. No primeiro caso, no Rio Grande do Sul, a AGU obteve a condenação de empresa fabricante de painéis de madeira após um incêndio de grandes proporções ter provocado a morte de 5 trabalhadores e queimaduras graves em outros 2. A ação tem como fundamento o artigo 120 da Lei 8.213 de 1991 e tem como base o relatório técnico elaborado pelo Ministério do Trabalho, em que os auditores fiscais constataram o descumprimento de uma série de normas padrão de segurança do trabalho, especialmente em razão da negligência da empresa por não observar as medidas preventivas para identificar e controlar os riscos de explosão no prédio das peneiras. A ação foi julgada procedente em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com isso, a empresa foi condenada ao ressarcimento de R$1.300.000 ao INSS. O outro caso envolve um acidente que ocorreu em julho de 2015, quando um empregado de uma construtora no Maranhão trabalhava em uma vala para conserto da estrutura de tubulação de esgoto e ele foi soterrado após o desmoronamento de terra. O acidente gerou o pagamento de pensão por morte aos dependentes. Com base em laudo técnico de análise de acidente de trabalho produzido pelo Ministério Público do Trabalho, as 2 empresas foram negligentes quanto à obediência às normas de saúde e segurança do trabalho. As falhas envolveram questões de segurança do trabalhador, de concepção da atividade e de resolução do incidente. Além disso, se faz muito importante esclarecer que o fato do trabalhador estar vinculado a apenas uma das réis não exime a outra, a contratante do serviço, de também obedecer e exigir no local de trabalho o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.
A Justiça Federal da Bahia acolheu os argumentos da AGU e condenou as réis solidariamente a ressarcir todo o valor pago pelo INSS a título de benefício previdenciário acidentário concedido aos dependentes do segurado. E por maioria, a primeira turma do STF derrubou decisão da Justiça de Minas Gerais que anulou condenação de médicos por envolvimento na retirada ilegal de órgãos de menino de 10 anos. Quem traz os detalhes desse julgamento é a consultora jurídica Karina Zuccolotto. Olá, boa noite. Os ministros da primeira turma, nesta tarde de terça-feira, deram provimento a um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para afastar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou o julgamento perante o Tribunal do Júri de 3 médicos condenados pela remoção ilegal de órgãos de um menino de 10 anos, morto no ano de 2000, em Poços de Caldas, Minas Gerais. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que de ofício, quando do julgamento do recurso de apelação, decidiu que, por se tratar de crime doloso contra a vida, o órgão competente para processar e julgar os 3 médicos deveria ser o Tribunal do Júri, mas esse não foi o entendimento que se formou na primeira turma nesta tarde de terça-feira. Por maioria de votos, ficando vencida apenas a ministra Carmen Lúcia e ausente justificadamente o ministro Luiz Roberto Barroso, os ministros decidiram que a competência para processar os médicos era do juízo singular e não do Tribunal do Júri, e determinou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais retomasse o julgamento da apelação na parte que ainda não havia sido analisada, já que ficou apenas em sede de preliminar, quando de ofício, portanto, entendeu que o caso deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. Operação Lava Jato. A segunda turma do Supremo reconheceu a incompetência do juiz Sérgio Moro para julgar o ex-deputado Eduardo Cunha no caso de propina na compra de um campo de petróleo na África pela Petrobras e determinou o envio do processo para a Justiça Eleitoral. O ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral, por receber propina na compra de um campo de petróleo em Benim, na África, pela Petrobras. O Supremo recebeu a denúncia e abriu inquérito para investigar o parlamentar. Mas Eduardo Cunha foi cassado e perdeu o foro privilegiado. Então, o inquérito foi enviado para a Justiça Federal de Curitiba. Em 2017, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-deputado a 15 anos e 4 meses de prisão. Depois, a pena foi reduzida para 14 anos e 6 meses. Só que Eduardo Cunha foi condenado por corrupção, lavagem e evasão de divisas, e não por falsidade ideológica eleitoral. A defesa do político entrou com recurso no Supremo. Alegou que a Justiça Federal de Curitiba não teria respeitado a decisão do Supremo, que recebeu a denúncia integral. Os advogados pediram a anulação do processo e o envio para julgamento da Justiça Eleitoral. O relator negou. Edson Fachin reconheceu a competência da Justiça de Curitiba para julgar o caso. No voto, o ministro cita o parecer do Ministério Público Federal que embasou a condenação. O crime de falsidade ideológica eleitoral é uma prática criminosa absorvida pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Do contrário, todas as imputações existentes por corrupção e lavagem de dinheiro deveriam ser acompanhadas da acusação do artigo 350 do Código Eleitoral, porque o agente político não declara à Justiça Eleitoral, de forma ostensiva, os recebimentos espúrios de seus crimes contra a administração pública. O ministro Nunes Marques acompanhou o relator, mas o ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência, afirmou a incompetência do juízo de Curitiba e entendeu que o processo deve ser enviado à Justiça Eleitoral para analisar a decisão da Justiça de Curitiba. O ministro Gilmar Mendes disse que o plenário do Supremo encontrou elementos suficientes para o crime eleitoral. E o juiz de Curitiba reformou essa decisão. Por isso, declarou a nulidade do processo e o envio do caso para a Justiça Eleitoral. Aí houve um empate e a decisão se baseou no que diz o regimento interno do STF. No caso de recurso da área criminal, prevalece a decisão favorável ao réu. Assim, a segunda turma deu provimento ao recurso de Eduardo Cunha, com base no voto do ministro Ricardo Lewandowski. Reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou o envio do processo para a Justiça Eleitoral. E no próximo bloco, dados geográficos sobre dano ambiental em ações judiciais passarão a ser mapeados. Voltamos já.
Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais. E assim, a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil. Foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, e o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assinaram hoje a portaria que regulamenta o painel interativo Serenjude. A ferramenta foi desenvolvida em parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Serenjude vai permitir o mapeamento das áreas ameaçadas por crimes e danos ambientais. Para isso, os órgãos do Poder Judiciário e os Ministérios Públicos vão manter em seus sistemas eletrônicos informações de preenchimento obrigatório que especifiquem, a partir de coordenadas geográficas, o lugar de ocorrência dos danos ao meio ambiente discutidos em ações judiciais ou objeto de termos de ajustamento de conduta. E o Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje uma reunião pública para discutir a elaboração de um formulário de avaliação de risco sobre a violência contra pessoas LGBTQIA+. Os dados sobre o retrato da violência contra as pessoas LGBTQIA+, no Brasil, são incompletos. É o que mostra o Atlas da Violência 2021. E isso acaba dificultando a criação de políticas de segurança pública efetivas para proteger essa população. A escassez de indicadores públicos oficiais de violência contra as pessoas LGBTQIA+, permanece ainda um problema central. Mas, a despeito disso, os poucos dados disponibilizados pelo poder público denotam, de um lado, um agravamento da situação de risco para essas pessoas e, de outra, um aumento da invisibilização da violência contra essa população. E é aí que entra o formulário. Especialistas da Justiça e de entidades de defesa dos direitos da população LGBTQIA+, foram convidados para debater os parâmetros e diretrizes de sua elaboração para que esse novo instrumento alcance os objetivos. Esse formulário vai permitir que o sistema de justiça identifique situações em que as vítimas de preconceito, devido à orientação sexual, ficam mais sujeitas a perigo de agressão ou morte e, a partir daí, aplique mecanismos legais que garantam a proteção e integridade física. A criação do formulário de risco foi uma sugestão da cantora Daniela Mercury ao Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. O formulário tem que ser um potente instrumento para salvar vidas, evitar crimes bárbaros, violência física, psicológica, abusos e outras violações terríveis decorrentes da homotransfobia. O grupo de trabalho responsável pela elaboração da ferramenta está usando como inspiração o formulário de risco já aplicado nos casos de violência contra a mulher, também desenvolvido a partir da união de esforços entre justiça e sociedade. Lutamos pela vida das pessoas, lutamos pela esperança dessas pessoas que querem viver e ser como elegeram para o seu interior. Mais cedo, o CNJ também realizou a 5ª reunião do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. O fotógrafo Sebastião Salgado foi homenageado pela dedicação e trabalho em defesa da floresta amazônica. O paraíso. Essa é a definição do fotógrafo Sebastião Salgado para a Amazônia. A beleza da floresta e o povo indígena são retratados em mais de 200 grandes painéis. Resultado de 48 expedições entre 2013 e 2019, quando ele praticamente viveu na floresta. A exposição Amazônia passou por Paris e agora segue para Roma, depois Londres, São Paulo e Rio de Janeiro. O fotógrafo acaba de conquistar o Prêmio Imperial do Japão, considerado o Nobel das Artes. Ele foi destaque na categoria pintura. A trajetória dedicada às causas ambientais motivou uma homenagem nesta terça-feira pelo Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. O encontro foi coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça.
O observatório, criado em novembro do ano passado, monitora, produz diagnósticos e valoriza boas práticas e projetos de combate à degradação ambiental. Essa exposição hoje, ela ressalta a iniciativa e um exemplo a ser seguido de consciência ambiental no Brasil. Um país que não se preocupa com o seu meio ambiente é um país conjurado do cenário internacional. Por essa razão é que nós agradecemos, como brasileiro, o que Vossa Excelência tem feito pelo meio ambiente e a forciore pela nossa pátria. A situação tão dramática e especial do Brasil, aos ataques severos que nós estamos perpetrando contra o que eu considero a maior reserva das gerações futuras no Brasil, o Poder Judiciário hoje é o nosso grande aliado e a nossa última instância nessa grande luta. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.